Quero cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar em pé para darmos início a mais uma escola bíblica dominical. Eu creio que hoje com um assunto bastante importante para todos nós, que trata da dispensa vazia, da escassez. E é nessas horas que nós temos que estar firmes na presença de Deus. Amém. E não desfalecer as nossas forças. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma oração de agradecimento ao Senhor por mais esse dia, porque se nós estamos aqui é porque o Senhor foi misericordioso e bondoso para conosco. Caso contrário, não estaríamos aqui. Então vamos agradecer a Deus pelo dia, pela continuidade deste dia, pelo amor que Deus tem tido para com seus filhos e nos dá esse privilégio de estarmos aqui nesta manhã. Deus querido, Deus santo, nesta manhã, Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade que tu nos concede, meu Pai. Deus de graça e de bondade, estamos aqui mais uma vez para aprendermos da tua palavra, Senhor. Venha nos ensinar o Espírito Santo nesta manhã. Ó Deus querido, usa a tua serva nesta manhã, nossa irmã Ana, para trazer a palavra do Senhor nesta manhã com poder, com autoridade, sabedoria, unção. Deus querido, e nos abra o nosso entendimento para que possamos receber e guardar no nosso coração a tua palavra. Como disse o salmista Davi, a tua palavra eu guardei no meu coração para eu não pecar contra ti. Pai, nós te louvamos e te adoramos por tudo isso, meu Pai. Pelo dia, pela vida, pelo ar que respiramos, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque sabemos que é dádiva de tuas mãos. Tua palavra diz que não há nada de bom que venha até nós que não venha do Senhor. Por isso nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto áureo, né? Texto áureo desta manhã. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Verdade prática, né, mano? A verdade prática. Mesmo em meio à escassez, cremos que o Senhor é poderoso para suprir em glória todas as nossas necessidades. Amém? Então, neste momento, nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Ana, que ela vai dar continuidade à escola bíblica dominical. Cumprimento os irmãos com paz do Senhor, amém? De pé como estamos, vamos ler a leitura bíblica em classe, que está na nossa lição, 2 Reis 4, de 1 a 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Os irmãos podem se assentar. Esse assunto é um assunto que nós até podemos pensar, não tem nada a ver conosco. Quando nós nos levantamos de manhã, abrimos a nossa geladeira, ela está repleta de alimentos. Olhamos os nossos armários de cozinha, estão repletos
e nós nos esquecemos da realidade de uma grande parte da população brasileira e mundial, que se preocupa com o que vai comer no outro dia, pois não tem os víveres necessários para matar a sua fome e nem a fome dos seus filhos, dos seus familiares, das pessoas que estão debaixo do mesmo teto. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós nos confrontamos nesta manhã com uma realidade que infelizmente tem chegado a muitos lares e que às vezes está um cristão, alguém entre nós, passando por situações difíceis, passando por momentos de dificuldade no seu lar, onde o alimento tem faltado. E nós não nos compadecemos, nós não queremos abrir os nossos olhos para a realidade que muitas pessoas estão enfrentando. Não adianta nós levarmos a palavra de Deus e sabermos que as pessoas estão com fome, não somente do pão espiritual, mas também do pão material, e nós dispensarmos aquela pessoa e dizermos assim: vai em paz, o Senhor vai cuidar de ti, o Senhor vai suprir as suas necessidades. Enquanto nós temos essa missão, não somente de cuidar dos órfãos e das viúvas, como nós estudamos na semana passada, que foi uma palavra maravilhosa que o pastor Adair nos trouxe, mas também, irmãos, de nós termos essa visão, de nos compadecermos daqueles que têm passado necessidade. Pois eu acredito que o amor de Deus, ele nos compele a essas coisas. Se nós amamos a Deus, nós temos esse compromisso, como igreja, que é também um compromisso social. Não fazendo da caridade algo que vai nos levar a algum mérito diante de Deus para que nós herdemos a salvação. Porque nós sabemos que a nossa salvação não é por obras, ela é pela fé em Cristo Jesus. Quando nós confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, aí sim nós temos a certeza da vida eterna, da salvação. Porém, a fé sem obras, ela é morta. O que adianta nós pregarmos o amor nos púlpitos da igreja, eu vir aqui ministrar a palavra de Deus para os irmãos, se no nosso coração não existe um amor verdadeiro? Se nós não temos os nossos olhos espirituais e carnais também abertos para a realidade daqueles que nos cercam. Nós não podemos negligenciar isso aí. Isso foi algo que Deus mandou que nós cuidássemos. Primeiro, sermos zelosos para com aqueles da nossa família que passam por alguma dificuldade financeira, mas depois, ao olharmos a nossa família, se não existe alguém próximo a nós que esteja padecendo necessidades, a minha obrigação, a nossa obrigação é uns para com os outros. Nós vemos aquilo que o nosso irmão tem sentido necessidade. E quando nós começamos a orar, e quando nós começamos a pedir ao Espírito Santo de Deus que trabalhe nas nossas vidas nesse sentido, o Senhor começa a trazer vidas até a nós. Amém? Eu não vou citar, meus irmãos, nome porque não é algo ético, mas eu vou citar para os irmãos um exemplo de algo que aconteceu comigo. Eu estava na minha casa e sempre em espírito de oração, sempre clamando ao Senhor, e o Senhor trouxe à minha consciência, ao meu raciocínio, ao meu intelecto, alguém. E eu disse assim: Senhor, o que esta pessoa está precisando? E o Senhor colocou até a minha mente, o Senhor trouxe algo material que aquela pessoa estava precisando. O Senhor não precisou falar comigo duas vezes. Eu já fui, já abri a porta do meu roupeiro, já separei aquilo e pensei: na primeira oportunidade eu vou entregar isto à pessoa que o Senhor trouxe ao meu coração. E ao encontrar com aquela pessoa, um dia depois, meus irmãos, para testificar para os irmãos como Deus fala a nós. Se nós nos colocarmos na posição, Deus fala conosco. Se Deus fala comigo, o menor dos vasos está aqui diante de vocês, por que Deus não vai falar com vocês? Basta a gente se colocar na posição e buscar o Senhor. Então, no outro dia, quando eu me encontrei com aquela vida,
aquela vida veio e disse assim: ô irmã, se a irmã tiver isto que possa dispor, se Deus colocar no teu coração, eu estou precisando. Aí eu ainda brinquei com a pessoa e disse assim: você precisa de uma. Servem duas? Porque o Senhor já me mandou separar duas, que eu vou trazer e vou compartilhar contigo depois, na primeira oportunidade que eu tiver. Eu tenho certeza que aquela vida saiu tocada pelo Espírito Santo de Deus, e eu também, irmãos. Que a palavra de Deus fala que muito melhor é nós darmos do que nós recebermos. E às vezes nós passamos por momentos da nossa vida que a nossa despensa está vazia. Mas eu vou dizer para os irmãos que ao longo da minha vida eu já experimentei muitas coisas. Eu já experimentei momentos também de despensa vazia. Já teve alguém que já passou por esse momento? Não precisa nem de você dizer. Eu já passei por um momento assim. E quando eu passei por esse momento, eu passei não por uma dificuldade financeira. Já experimentei também outras situações na vida. Mas a que mais me chamou a atenção não foi uma dificuldade financeira, mas foi a dureza do coração do companheiro que estava ao meu lado, do meu ex-marido, porque os irmãos sabem, né? Eu não escondo que eu sou divorciada. E pela dureza daquele coração, quando ele queria gozar os prazeres do mundo, viver nos prazeres do mundo, para que ele conseguisse de mim o divórcio, então houve uma época que ele saiu, foi ao banco e escondeu todas as reservas, tirou todo o dinheiro que nós tínhamos, me deixou sem cartão de banco, me deixou sem nada. E na visão dele, ele pensou: ela vai começar a ter ausência de coisas, de víveres dentro de casa, e quando a coisa apertar, ela vai chegar até a mim e vai dizer assim: não, eu assino o teu divórcio, pode ir, pode completar o que você está fazendo. E sabe, irmãos, eu comecei a cozinhar o resto que tinha em casa. E eu me lembro, foi algo assim, engraçado e triste ao mesmo tempo, mas eu vejo o cuidado de Deus. A minha cachorrinha sempre gostou muito de carne. E eu fui à geladeira naquele dia e tirei um resto de um peru que havia ficado de Páscoa. E esquentei com um pouco de comida. E a minha mãe ligou aqui do Brasil. E eu comecei a conversar com a minha mãe. Mas em nenhum momento eu demonstrei que estava passando por aquele momento difícil de despensa vazia. E eu acabei colocando o meu prato em cima da cama. E a minha cachorrinha pulou em cima da cama. E quando eu vi, ela estava comendo a carne e comendo o resto do alimento. Aquele pouco que eu tinha para aquele dia. E eu comecei a rir, as lágrimas começaram a rolar. E eu comecei a conversar com a minha mãe novamente. E minha mãe não entendia porque que eu estava rindo. Mas ao mesmo tempo eu dizia assim: mãe, se a senhora soubesse do outro lado, com tanta fartura como a senhora tem em casa, graças a Deus, que eu estou aqui lutando por um pedaço de pão com a minha própria cachorrinha, eu deixei ela comer, ela comeu o que ela quis. Depois eu olhei para a minha própria situação, achei graça daquilo, orei e falei assim: olha, Jesus, só queima esses micróbios aqui, queima, passa do teu sangue, queima, porque eu vou comer o resto dessa cachorrinha. Eu acho que a palavra, ela se torna mais viva quando a gente vivencia a palavra. Eu não tenho vergonha de falar isso para os irmãos. E nem de confessar isso para quem estiver ouvindo no dia em que essa mensagem for publicada, postada, que os irmãos e os amigos vão estar ouvindo isso. Eu não me envergonho, porque com certeza Deus queimou as bactérias todas, porque eu estou aqui, graças a Deus, com muita saúde, louvando e servindo ao Senhor e com muita alegria no meu coração. E sabe, irmãos, depois que acabou aquela comida, eu tinha um resto de arroz e feijão. Aí eu cozinhei aquele resto de arroz e feijão, temperei muito bem, no estilo mineiro. Fiz com bastante capricho aquilo ali. E comecei a comer e falei: Senhor, eu não me preocupo com o que será o amanhã, porque até aqui o Senhor tem cuidado de mim. E conforme nós lemos que o pastor Adair leu em Salmo 37, 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. E eu falei: Pai, eu não vou sair na porta de ninguém, batendo e procurando
ajuda, recurso. O Senhor é o meu Deus. E eu sempre costumava dizer para o Senhor quando eu estava fora do Brasil: aqui, Pai, eu sou uma órfã. Eu não tenho pai e mãe por perto. O Senhor é o meu pai, o Senhor é a minha família. Então cuida de mim, porque eu creio que por um propósito maior o Senhor me trouxe até este lugar. E meus irmãos, antes que aquele alimento acabasse, o Senhor entrou com providência na minha vida. Amém? Glórias a Deus por isso, porque Ele é fiel. E Ele nunca nos deixa desamparados. Porém, já houve certos momentos na minha vida em que a minha despensa material estava cheia, abarrotada. Porém, a minha despensa espiritual estava vazia. E não há nada pior do que quando nós nos deparamos com essa situação. Quando nós olhamos para nós mesmos e nós vemos que nós não temos colocado nada em depósito diante do nosso Deus. Não temos procurado encher os nossos potes com oração, com jejuns, com propósitos diante do Senhor, com madrugadas, com clamores, com intercessões pelas almas, pelo nosso ministério. E aí nós vamos até aquele pote no momento de desespero, no momento de amargura, de angústia, ou quando nós queremos socorrer a outros, mas nós não temos, porque a nossa despensa está vazia. Porque nós se preocupamos apenas com o nosso próprio estômago, mas não preocupamos em alimentar o nosso espírito dia a dia com a palavra do Senhor. Porém, nesta lição, nós aprendemos algo que é material mesmo, é despensa vazia. É falta, é escassez de alimentos, de provisão. Escassez é falta, é carência, é um período de privação material. E aquela mulher, viúva, a viúva de um servo de Deus, ela estava lutando contra o imprevisto, contra a viuvez e contra uma dívida. Como nós estudamos na semana passada, a viuvez é algo que, quando atinge a parte que é dependente, como no caso era aquela mulher, causa um sofrimento e um transtorno muito grande. Como o pastor Adair dizia, nós não nos preparamos para esse momento. A morte é algo que nós até evitamos falar. Nós queremos fugir desse assunto, a morte. E bem lembrado também aquilo que o pastor Adair falou no culto de sexta-feira, que muitos dizem que o inferno é aqui, e quem dera o inferno fosse aqui. Ai, que inferno bom, né? Porque se perguntar quem quer morrer, ou se nós chegarmos perto daquele que mais reclama da vida, que usa os adjetivos mais terríveis para falar sobre si mesmo, sobre a vida que leva. Se nós chegarmos para essa pessoa, como o profeta Isaías chegou até Ezequias, e se nós falássemos assim: olha, o Senhor manda te dizer, põe a tua casa em ordem, porque o Senhor vai te levar, e vai ser breve. Daqui 1 ou 2 dias, ou daqui a 1 mês, a pessoa já entraria em pânico, já começaria a chorar. Ah, mas eu não quero partir desse mundo. Mas a vida não é tão ruim assim? Então, quem dera o inferno fosse aqui. Mas a realidade é que o inferno não é isso aqui. O inferno é 1000 vezes pior. Talvez mais do que 1000 vezes pior. Eu não vou para lá, graças a Deus por isso, eu tenho essa convicção. Não quero nem saber como é o inferno, porque eu não tenho parte com o inferno. Eu tenho parte com o reino dos céus. Quero crer como cada um de nós que está aqui nesta manhã. Por isso nós nos deslocamos cedo da nossa casa, acordamos mais cedo, para estarmos aqui buscando o nosso Deus. Porque Ele é o alimento verdadeiro, que preenche a despensa da nossa alma, que alimenta o nosso espírito e nos prepara para um dia estarmos juntos com Ele. Amém? Mas aquela mulher foi pega de surpresa. A herança dela havia se restringido aos 2 filhos. Era a única coisa que ela tinha. E uma dívida para saldar. A Bíblia não fala que tipo de dívida era aquela.
como ele havia contraído, o valor da dívida, nós só sabemos que havia uma dívida. E os credores estavam para bater a porta, para levar os filhos dela. E nós vemos na palavra de Deus, de acordo com a lei, o devedor que não pudesse pagar o seu débito com a pessoa a qual ele deveria, para com o seu credor, ele deveria servir o seu credor até o ano do jubileu. Então havia respaldo de acordo com a lei mosaica, a lei que Deus havia dado a Moisés, para que isso fosse feito. E por amar muito os seus filhos, apesar de que houve uma época que as crianças e as mulheres tinham muito pouco valor, não para Deus. Para Deus sempre não houve separação entre o homem, a mulher e a criança. Deus ama todos de uma forma igual. Porém, naquela época, e infelizmente até hoje, em países como Irã, Iraque, Paquistão e outros, as mulheres têm muito pouco valor. As mulheres são negligenciadas. E as crianças também. Os homens têm valor. E muitos, por se desviarem dos caminhos do Senhor, em uma determinada época da história de Israel, erguiam altares a deuses estranhos, a Moloque, a Baal e a outros, e ali, em cima daqueles altares, eles queimavam os seus próprios filhos e filhas em oferendas aos deuses estranhos. Aí nós paramos para pensar que tipo de pai e mãe pode oferecer em sacrifício a deuses estranhos os seus próprios filhos, a sua própria herança. Isso é o pecado, meus irmãos. O pecado, quanto mais o homem afunda no pecado, mais distante ele vai ficando de Deus. E com isso, o amor que vem do Senhor, ele vai sendo substituído pelo descaso, pelo desprezo, pelo ódio, pelo egoísmo, pela falta de compromisso. E aí crimes bárbaros vão acontecendo. Então tudo isso que nós vemos hoje na sociedade, todos esses crimes horríveis que vêm sendo cometidos, muitas vezes entre família. Aí o que dizer de um estranho fazer? Se entre família já estão se matando, se degladiando, quanto mais pessoas que não se conhecem, que nunca se viram. E é algo muito triste quando nós nos deparamos com essa realidade. Mas é o cumprimento da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que o amor de muitos esfriaria. E o amor de muitos tem se esfriado, até mesmo dentro da própria igreja. Aí nós devemos ter cuidado, pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais, para que nós não amemos apenas de boca, mas que nós amemos de coração, de verdade. Porém, aquela mulher, ela não se ajustava ao perfil de uma sociedade desviada dos caminhos do Senhor. Ela amava seus filhos. E ela sabia que ela precisava de um socorro. E que o socorro dela só poderia vir de Deus. Ela olhou ao seu redor, olhou as suas finanças, a sua situação de escassez, não viu recursos do ponto de vista humano, mas ela cria no Senhor. Ela era temente ao Senhor, ela era uma serva. E ela foi buscar ajuda junto ao homem de Deus, um representante de Deus na terra. E a solução para ela, então, foi buscar Eliseu. Mas nós nos deparamos com a palavra de Eliseu quando ele se vira para aquela mulher e ele pergunta para ela: que te hei de eu fazer? Se nós analisarmos essa palavra sem a compreensão que nos é dada pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos até pensar: que homem rude, que homem sem coração esse Eliseu.
Mas não diz a palavra de Deus que a ele foi dada uma porção dobrada do Espírito Santo que havia sobre Elias? Meus irmãos, na verdade, o profeta Eliseu se compadeceu tremendamente daquela mulher. Mas ao dizer esta pergunta para ela como uma resposta que foi uma pergunta, digamos assim, ele apenas quis dizer para ela: olha, mulher, tu falas com alguém que não pode resolver o teu problema. Eu sou falho, sou humano, sou limitado, mas ainda sou um canal de Deus, ainda sou um vaso de Deus na terra. E vamos colocar isso diante de Deus, porque eu não posso ser visto como alguém que vai resolver o teu problema. Vamos transferir este problema, que parece não ter solução, para o Senhor dos exércitos, o grande general, que nunca perdeu uma batalha. Ele sim, o grande Deus, o Altíssimo, vai abrir uma porta e vai te trazer a solução que tu necessitas para esta situação específica. Então, na verdade, o que o profeta Eliseu quis dizer foi apenas isso. E me chamava a atenção, enquanto eu estudava essa lição, irmãos, a pergunta dele para ela: declara-me que é o que tens em casa. Vamos analisar a resposta dessa mulher, partindo para o tópico de que Deus age com aquilo que nós temos. Amém? Deus vai agir com aquilo que você tem. Deus vai multiplicar aquilo que eu e vocês temos. Amém? Glórias a Deus por isso. E nós entendemos que aquela mulher disse: tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Que mulher de fé. Não uma pessoa pessimista, realista. O que me faz entender que aquela mulher era uma mulher que não era pessimista. Ela era realista e estava com seus olhos postos no Senhor e tinha esperança naquilo que Deus iria fazer por ela e confiança. Por isso ela foi buscar ajuda do profeta. Numa época em que as mulheres, elas não conversavam com os homens como nós conversamos hoje. Não era proibido. Eu só poderia conversar com o homem se ele me chamasse para conversar com ele. Então eu jamais poderia ter esse acesso ao pastor Adair, ao irmão Sérgio, se eles não mandassem me chamar. Seria indecoroso para mim, vergonhoso eu me aproximar. Mas na hora da grande necessidade da vida, protocolos são quebrados. Eles caem por terra, porque eles não servem para nada. Rótulos não servem para nada, meus irmãos. Mas aquilo que nós somos de verdade, sim, é que faz diferença. Eu me lembro que alguns anos atrás, há muitos anos atrás, para dizer a verdade, eu conheci uma família que morava em Minas, eles eram meus vizinhos, e muitas das filhas daquele casal moravam no exterior. E uma delas era casada com um italiano, e esse italiano veio ao Brasil, e numa determinada época o chefe dele veio ao Brasil também. E eu tive a oportunidade de conhecer aquele homem. E ele era um dito ateu. E sempre questionava toda a maldade que paira sobre a humanidade, depositando esta culpa aos pés do Senhor. Que coisa triste, né? Mas sabe que isso muitas vezes acontece? Quando nós conseguimos alguma coisa, eu já falei sobre isso aqui. Quando nós conseguimos alguma coisa, quando estamos felizes, fomos promovidos no trabalho, compramos um carro novo, adquirimos um imóvel, ou qualquer coisa que seja boa, nós sempre temos uma desculpa. Mas também eu trabalhei muito, eu economizei muito, soube lidar com o dinheiro, investir.
Ah, mas também fulano de tal estudou bastante, se preparou, não tinha como não passar no vestibular. Ah, um funcionário inigualável, excelente, competente, tinha mesmo que passar por uma promoção. E esquecemos de que tudo provém de Deus. Se não for Ele, nós não temos a sabedoria para administrar aquilo que Ele tem nos dado, não temos a saúde e a inteligência para nos prepararmos para concursos, para provas, não seremos promovidos, ficaremos estagnados no mesmo lugar. Agora, quando as situações difíceis batem a nossa porta, muitas vezes nós vamos nos queixar com Deus. Ah, foi Ele que permitiu. Por que que Ele permitiu? Por que que isso aconteceu comigo? Eu vou sempre à igreja, sou dizimista. Ah, sou pastor. Ah, participo do ministério de louvor. Meus irmãos, nós temos que aceitar do Senhor, tanto bem quanto mal. Assim como fez Jó. Ele entendeu que ele saiu nu do ventre da mãe dele. E um dia, quando ele partisse desse mundo, ele também não ia levar nada. Não quer dizer que você vai sepultar o seu ente querido sem nenhuma peça de roupa. Mas isso representa que, ainda que você seja sepultado com o melhor terno, com o seu melhor vestido, seu melhor calçado, você está saindo dessa terra nu. Por quê? Você não está levando nada consigo. Nada. Para onde nós vamos, nós não precisamos de nada, porque o Senhor Jesus já nos preparou tudo de antemão. Até um novo corpo, um corpo glorificado. Nem essa casca velha, imperfeita, nós não vamos levar. E para aqueles que vão perecer eternamente, infelizmente, mas nós sabemos que essa realidade existe, eles também não vão poder levar nada. Então, assim como Jó, nós temos que ter essa visão de que nós precisamos nos conscientizar que tanto os dias bons quanto os dias maus, eles servem para o nosso crescimento espiritual. E Deus tem um propósito santo em cada uma das coisas que nos sobrevém. Nós não podemos perder o nosso foco, o nosso alvo é Jesus. Nós não vamos ficar aqui eternamente, graças a Deus por isso. Nós estamos numa passagem por aqui. A nossa vida aqui não vai ser para sempre, não vai ser eterna. Não é aqui a nossa parada final. Aqui é apenas um pit stop. Nós estamos nos abastecendo, nos preparando, aquecendo as turbinas, porque o melhor ainda está por vir. Amém? E aquela mulher, embora vivendo uma situação de escassez, ela poderia ter dito para o profeta de Deus: ah, eu não tenho nada. Sou uma viúva pobre, uma viúva sem nada. Como naquele hino de Daniel e Samuel, né? Viúva sem nada. Não tenho nada. Estou desprezada. Meu marido serviu a Deus a vida inteira. Tu mesmo conhecias Eliseu. Ele era lá dos profetas. Morreu, deixou essa dívida. Agora eu vou levar meus filhos, eu estou passando necessidade de casa. Não, aquela mulher não murmurou. Ela não abriu a boca para murmurar. Ela primeiro disse: eu não tenho nada em casa. Depois ela pensou bem: até que eu tenho sim. Eu não posso ser ingrata com o Senhor. Eu tenho uma botija de azeite. E naquela época, meus irmãos, o azeite, ele era utilizado para cozimento de alimentos. Ele era usado como um remédio para pensar as feridas, para sarar, fazer um unguento com aquele azeite. Ervas medicinais, eles preparavam, era um medicamento. E mesmo nas casas mais pobres em Israel, ele queimava dia e noite, porque ele era lâmpada. Então ele era um combustível. Não era algo caro, não era algo que era oneroso, que apenas os ricos poderiam ter, mas ele era acessível a toda a população.
e aquela mulher tinha uma botija de azeite. Nada além de uma botija de azeite. Mas ela usou a palavra senão. Aquele senão para Deus fez toda a diferença. Porque às vezes nós pensamos que nós não temos nada e negligenciamos aquilo que o Senhor nos dá. Mas nós ainda temos o azeite. E o azeite para nós hoje representa o Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus, que como naquela época em Israel, ele era acessível a toda a população, o Espírito Santo de Deus está acessível a todos nós. Todos podemos ter. Porque o rico não compra a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não é por questões financeiras, não é quem tem a maior conta bancária, não é quem tem o maior nível de escolaridade. O Espírito Santo de Deus está disponível a todo aquele que busca viver em santidade diante do Senhor e está disposto a pagar o preço para receber no seu corpo, para ter no seu corpo a presença de alguém que é Deus e que é santo, o próprio Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus não vai descer sobre carniça. Não adianta eu querer viver em pecado e querer que o Espírito Santo de Deus repouse sobre a minha vida. Eu tenho que negar o pecado, negar a minha carne, negar aquilo que é prazeroso para a minha carne e viver para o Senhor, a fim de que o Espírito Santo de Deus habite em mim e possa me usar, possa nos usar para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então aquela mulher, ela se lembrou que ela tinha um pouco de azeite. E Deus sempre multiplica o pouco que nós temos. Quantas vezes nós já oramos, Senhor, multiplica esse alimento que eu vou preparar. E o Senhor multiplica. Às vezes chega uma visita de última hora, a irmã não está preparada, aí coloca as mãos ali em cima do fogão e fala, Senhor, multiplica, que todos possam comer e se fartar. Assim como o Senhor multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, multiplica no meu lar hoje, Pai, para a honra e glória do teu nome, e o Senhor multiplica. Às vezes a gente está com aquele restinho de shampoo no vidro, Senhor, multiplica isso aqui, porque o meu pagamento só vai ser no dia 5 ou no dia 10 que seja. Eu só tenho esse aqui, Senhor. Multiplica o que eu tenho. E o Senhor multiplica. Não é verdade, irmãos? A conta bancária, nós chegamos lá, Senhor, eu só tenho isso. Meu Deus, multiplica. Porque não tem como, Senhor. Eu preciso disso aí. E o Senhor entra com a provisão. E quantas experiências nós temos, não é? Se nós formos parar para contar. Não sou só eu que tenho experiências. Na verdade, pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui na frente hoje. Ou melhor, o Espírito Santo está à frente, não é? Amém. Eu só sou o vaso. Mas quantas vezes nós já passamos por experiências assim, tremendas? Eu me lembro que uma vez eu estava com o dinheiro do dízimo para entregar. E na época eu trabalhava ainda no consultório. E aqueles que deveriam me pagar não foram fazer o pagamento. E o profissional liberal, ele não é assalariado. Então ele não pode contar que naquele dia ele vai ter uma quantia X depositada no banco. E eu me lembro que naquela tarde eu saí do meu trabalho para casa, eu passei em frente ao mercado e eu olhei para minha bolsa e pensei assim, o que eu tenho aqui para entregar, que é o meu dízimo, é mais do que o suficiente para eu fazer um pedido muito bom. Depois eu pensei, não importa o que eu vou comer esse final de semana, mas eu vou dar a Deus aquilo que é de Deus. Porque eu não sou ladra, eu sou honesta. Isso não me pertence, se é de Deus eu vou devolver a Ele. Passei pelo mercado, fui à padaria e comprei o que eu pude, que não foi muito, para o final de semana. E passei com aquilo ali, dando glória a Deus e aleluia. Fui para a igreja, ministrei a palavra do Senhor, voltei para casa, comi aquilo que eu tinha, dando glória a Deus e aleluia.
Fui para o culto à noite, glorifiquei o nome do Senhor, agradeci ao Senhor, voltei de novo para casa, comi aquilo que eu tinha, dando glória a Deus, aleluia de novo. No outro dia me levantei cedo para ir trabalhar, agradecida ao Senhor, porque eu tinha vencido aquela prova no nome dele, e fui para o trabalho. Meus irmãos, quando eu cheguei no trabalho, eu tinha um culto para ir, aquele dia à noite. E eu não fiquei triste, porque naquele dia os meus recursos realmente haviam se esgotado. Não havia recurso mais. Eu creio que naquele dia eu estava pior do que essa viúva, porque não tinha me restado nem um pouco de azeite na botija. Mas o Senhor sabia que ainda havia restado fé. Fé no coração. Muita fé. E eu comecei a orar ao Senhor, eu estava em jejum, e eu falei assim: Senhor, a minha tristeza hoje não é porque os meus recursos se esgotaram, mas porque eu vou ao culto. E eu nunca fui ao culto de mãos vazias, sem ter uma oferta para te entregar. Aí eu olhei, e ainda havia me restado umas moedas. E como aquela viúva pobre, eu pensei assim: hoje eu não vou comer nada, mas que eu vou levar esse restante para depositar na salva, eu vou. Porque me apresentar diante do Senhor de mãos vazias, eu também não vou. Isso é muita vergonha para um servo do Senhor. Eu não ter nada para oferecer ao meu Deus, eu vou oferecer sim. Meus irmãos, ainda antes que eu terminasse de completar aquele pensamento e aquela oração ao Senhor, eu e o Senhor, a campainha do consultório começou a tocar. Começou a entrar os meus clientes, começaram a entrar os clientes. Vinham: Ana, eu passei por aqui. E me lembrei: não, olha, não está no dia de eu te pagar, mas eu vim te pagar. Toma, aqui está meu pagamento. Depois, passou mais um tempo, vim atender uma outra cliente. Ana, eu trouxe para ti o pagamento já antecipado também. Aí recebi. Meus irmãos, no final do dia, eu voltei para casa com a bolsa, a carteira abarrotada de dinheiro, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então, são experiências que nós passamos pela vida, mas nós passamos por elas dando tanto glória a Deus e aleluia, que a pessoa que olha para nós, principalmente os ímpios, né, dizem assim: eu queria ter a boa vida que a Mag tem. Como eu queria passar pelo que a Mag passa, né? Vida boa. Como eu queria ser a irmã Zilene. Sempre bonita, toda de oncinha, que linda. Que eu queria ser uma onça linda, igual a irmã Zilene. Uma onça convertida, né, irmã Zilene? Não é de ser brava, não. É só no traje. Amém? E não sabem o que cada um de nós passamos. Mas se esquecem que nós ainda temos um pouco de azeite na botija. E o Senhor sempre trabalha com os recursos que nós temos. Ele é fiel. Nós temos que manter os nossos olhos voltados para o Senhor. Porque Ele vai suprir, sim, as nossas necessidades. Todas elas em Cristo Jesus. Amém? Outra passagem na Bíblia que nós temos como exemplo disso aí, de Deus trabalhando, multiplicando o que nós temos, aquela passagem da farinha na panela. O profeta Elias foi enviado a Sarepta, naquela época em que houve grande fome sobre Israel, 3 anos e meio sem chover, por oração, por decreto de Deus, através da boca do profeta Elias, porque o povo havia se corrompido devido a um rei injusto, ímpio, iníquo, Acabe, e sua mulher Jezabel. Que nós não podemos, aliás, nós nem precisamos de falar muito sobre ela, porque o nome dela já é até jocoso, é sinônimo de prostituição, é sinônimo de bruxaria, de feitiçaria, de aversão a tudo quanto se diz cristão, de Deus. Aquela mulher odiava aquilo que
tudo que se referia a Deus. E naquela época, por ordenança de Deus, o profeta Elias havia orado para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, porque o povo foi inclinado a servir, a adorar a Baal. E o Baal era o Deus da chuva, da fertilidade. Deus estava mostrando para o povo que não era Baal que iria trazer para eles aquilo que eles necessitavam, mas sim Ele, o nosso Deus, o provedor. E parece um paradoxo Deus mandar o profeta Elias ir pedir ajuda a uma mulher viúva. Quando o profeta Elias chega e se apresenta àquela viúva, ele pediu para ela algo de comer, e aquela mulher disse: olha, a tua serva só tem um pouquinho de farinha na panela. Mas ainda havia um pouquinho de farinha na panela. E ela disse: vou preparar 2 bolinhos, um para mim, um menorzinho para mim, um maiorzinho para o meu filho, porque as mães sempre deixam a porção maior para os filhos. E depois que nós comermos, nós vamos morrer, porque não restou mais nada. A ousadia do profeta. O profeta disse assim: não, vai primeiro, prepara para mim primeiro. Depois tu preparas para ti e para o teu filho. Aquela mulher poderia ter colocado o profeta para correr. O que é isso? Que petulância desse homem? Pedir para fazer primeiro para ele, se eu não tenho nem para mim direito para o meu filho, e depois nós vamos perecer? Mas o profeta lançou uma palavra de bênção, que naquela panela a farinha não iria se acabar, nem o azeite iria faltar até o dia em que chovesse novamente sobre a nação de Israel. E embora aquela mulher não fosse israelita, ela não era descendência de Abraão, Isaque e Jacó, ela acreditou, ela teve fé para receber. Nós já vemos nisso se cumprindo, que a palavra do Senhor não é só para os judeus, mas também para os gentios. Porque Deus se compadeceu daquela viúva de Sarepta. E ao mandar o profeta Elias procurar aquela mulher, procurar uma gentia, ele estava vendo a necessidade daquela mulher, reconhecendo a fé que havia no seu coração para receber uma promessa e alcançá-la, e estendendo a salvação até a nós, porque nós também éramos gentios e fomos enxertados na videira verdadeira, que é Deus, através de Cristo. Fomos enxertados e agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. E pela fé, aquela mulher preparou o bolo primeiro para o profeta, deu para ele, e a palavra se cumpriu, porque a palavra, quando ela vem de Deus, ela se cumpre. Aquela mulher não pereceu, e o seu filho também não pereceu. O povo ao redor passava fome, mas ela tinha sempre a farinha para fazer os bolos para si e para o seu filho. Ela não padeceu por necessidades. Amém? O nosso Deus cuida de nós. Meus irmãos, a providência divina, ela se encontra registrada na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Israel, quando saiu do Egito, murmurador, tinha saudade até das cebolas que eles comiam no Egito. Eles eram tão ímpios, eles não conseguiam ver aquilo que o Senhor estava fazendo na vida deles, que até das cebolas eles sentiam falta. E houve uma situação que aquele povo começou a sentir falta de carne. E foram até Moisés reclamar, murmurar, falar mal de Moisés, porque queriam comer carne, queriam pão. E o Senhor fez uma promessa, que eles iriam se fartar de carne, e iriam ter pão também. Pela manhã eles iriam ter pão, no cair da tarde eles teriam carne a fartar.
E no outro dia cedo o Senhor enviaria o pão. O Senhor mandou codornizes, eles comeram carne, como a gente costuma brincar, até sair pelos olhos. Até se embotarem os dentes, até estragarem os dentes. Comeram carne a fartar. Quando foi no outro dia, o Senhor mandou o maná. E o maná não parou de cair, até o dia em que eles entraram na terra que mana leite e mel, e ali havia víveres. O nosso Senhor, Ele é o padeiro do deserto. Ele ainda envia o maná como a solução diária para as nossas vidas. Amém? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Mas comparando, fazendo uma analogia ao maná que caía todos os dias, e que Deus deu uma ordenança para o povo, que eles pegassem apenas um gomer, uma medida, que fosse suficiente para eles a cada dia, para que eles comessem, não sobrava e não faltava. Assim é a palavra do Senhor para conosco. A cada dia nós temos que buscar. Nós não podemos viver das experiências do passado. Nós temos que viver o presente. Nós temos que procurar a cada dia renovar os nossos votos para com o Senhor. Buscarmos ao Senhor. Assim como nós nos preocupamos tanto quando a despensa material está vazia, nós temos que buscar na palavra do Senhor a cada dia. Lermos a palavra de Deus, meditarmos, orarmos, estarmos jejuando, fazendo propósitos pela nossa vida, pela vida dos nossos entes queridos, nossos amigos, perseverando em oração, em súplicas. Eu já fui à igreja na sexta, então hoje eu não preciso vir mais. Meus irmãos, cada dia é uma bênção diferente. Nós estamos aqui buscando ao Senhor, cultuando ao Senhor. O Senhor está mandando livramento até os nossos lares. O Senhor está nos dando livramento. O Senhor está ouvindo a nossa súplica. Está trabalhando em favor daqueles os quais nós temos apresentado diante dele. Então nós precisamos renovar o nosso voto com o Senhor a cada dia. Dizer para o Senhor que nós o amamos a cada dia. Que nós necessitamos dele. Que sem ele nós não somos nada. Que nós agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Que nós não poderíamos estar aqui se não fosse um dia o amor do Senhor ter nos alcançado. Ter enchido os nossos corações. Ter mudado a nossa perspectiva. Nos fazendo enxergar que ainda resta um pouco de azeite na botija, ou seja, ainda há esperança, porque nós servimos a um Deus que é Deus de provisão. No Novo Testamento, quando a igreja primitiva se reuniu, nós vemos que havia um cuidado dos membros, uns para com os outros. A palavra de Deus diz que havia um homem chamado Barnabé, um homem próspero, ele tinha um campo. Ele vendeu aquele campo, chegou e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que aquela família cristã vivesse sem necessidades. Isso justifica hoje muitos, em nome do Evangelho, mandarem que as pessoas vendam tudo o que têm e darem para a igreja? Não, isso não justifica. Mas nos alerta quanto a nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E se nós nos preocupamos com aquilo que está sobre a nossa mesa, com aquilo que nós temos para cobrir o nosso corpo, nós também iremos nos preocupar com aqueles que estão ao nosso redor e talvez não tenham esse mesmo privilégio. O Evangelho de Cristo não mudou, continua sendo o Evangelho de amor. Talvez nós possamos ter tido as nossas mentes corrompidas, seduzidas pelo pensamento que existe hoje no mundo. Mas o Evangelho de Cristo ainda é o mesmo. É o Evangelho de amor, é movido pelo amor. Que foi o amor de um Deus trino, um Deus sem pecado, sem mácula nenhuma. Quando olhou o estado de decadência, de perdição da humanidade, resolveu enviar o seu filho, o seu único filho, Jesus, para morrer, não por causa dos seus amigos, mas por causa de inimigos.
É muito fácil nós fazermos algo para alguém que nos ama. Difícil é nós fazermos para alguém que fala mal de nós, quer ver a nossa ruína, quer ver a nossa derrota. Por isso, meus irmãos, nós queremos o milagre de Deus. Eu estava lendo esse livro, Vencendo as Aflições da Vida, que o pastor Silvio passou para mim, para que eu tivesse um auxílio extra às lições. Eu sempre procuro ler esse livro com muito carinho. Nesse livro fala sobre quando nós estamos em uma situação de escassez e nós precisamos da provisão de Deus. Nós devemos saber aonde ir. Quando não soubermos o que fazer, para onde nós vamos? Para os braços do Pai. Amém? Nós não devemos buscar o Messias terrestre. Não devemos buscar o Eliseu, o Elias, o apóstolo Paulo. Existem homens e mulheres de Deus que são usados por Deus. Mas o milagre quem faz é o nosso Deus. Não é o homem que faz o milagre, é Deus. Ele não mudou. Nós precisamos descobrir o que nós temos em casa. Nossa casa material e a nossa casa espiritual. O que me restou? Talvez não tenha me restado muito daquela fé, daquela unção que eu tinha no passado. Mas se eu me comprometer diante do Senhor, Ele pode renovar. E eu vou ser uma bênção. E eu vou ter para mim. E eu vou ter tanto que eu vou ter para mim e vou ter também para compartilhar. Por onde eu for, eu vou querer compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida. E eu vou alcançar outras vidas para o reino de Deus. Amém? Nós não devemos nos deixar cegar pelo negativismo. Está difícil? Está. Mas não é impossível, porque para o nosso Deus não há impossíveis. Amém? Nós temos que crer isso. É muito fácil dizer, para Deus não é impossível. Mas quando o câncer bate a nossa porta, agora é impossível sim. É só o médico. Se eu pudesse ir lá para os Estados Unidos, aquele médico famoso lá iria resolver meu problema. Ou então aquele que baixa nele o espírito do Dr. Fritz. Se eu pudesse ir lá. Misericórdia, né? Quem tem a solução é o nosso Deus. A solução está nas mãos dele. A fé só é fé quando nós fazemos algo. A ação é necessária. Aí você pede ao Senhor, você tem um pouquinho de azeite na botija. Mas o Senhor mandou que aquela mulher pedisse vasilhas emprestadas. Ela teve que colocar a sua fé em ação. Entrasse dentro da sua casa, fechasse as portas sobre ela, sobre seus filhos, orasse. E depois começasse a despejar aquele azeite que era pouco naquelas vasilhas vazias. O milagre então aconteceu. Eu me aproprio da palavra do Senhor, mas eu tenho que agir. Eu não vou ficar de braços cruzados esperando que o Senhor faça por mim aquilo que eu tenho que fazer. A palavra oração, ela já indica ação. Eu oro, eu busco ao Senhor direção, mas eu tenho que agir. Aquilo que é preciso que eu faça, eu preciso fazer. Nós não podemos colocar limitações à capacidade de Deus prover aquilo que nós necessitamos. Deus tem recursos inesgotáveis. Não importa de onde vai vir. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Eu só tenho um pouquinho de azeite. Amém? É o que você necessita. Deus não precisa de grandes coisas para fazer um milagre, não. Quem te disse isso? Devemos fechar a porta sobre a dúvida. Aquela mulher, quando ela fechou a porta com os filhos dela, ela não ficou questionando, mas agora o que eu vou fazer? Um bando de tolo aqui dentro dessa casa. Eu sei nada com esse monte de vaso que eu pedi emprestado. Fui lá nos meus vizinhos pedir, agora eu vou começar a despejar esse azeite que mal dá para encher um copinho. Conjeturando, tá, irmãos? Porque nós não sabemos exatamente quanto azeite havia. Não tem nem para um copinho, vou encher esses vasos todos, mas como isso vai acontecer? Não, ela não perdeu tempo. Ela já orou, fechou a porta, já chamou seus filhos em união com a sua família, já começou a orar e já começou a agir. Porque Deus age em nós. Mas como nós acabamos de dizer,
nós precisamos fazer algo. Quando Moisés estava à frente do Mar Vermelho, e ele não sabia o que ia fazer, Deus falou com ele: diz aos filhos de Israel que marchem. Marchar onde? No meio da água? Não tinham barco, não tinham navio, não tinham submarino, o que eles iriam fazer? Mas o Senhor falou: diz aos filhos de Israel que marchem. Havia o Mar Vermelho na frente. Mas no momento em que Moisés colocou os pés sobre a água, feriu aquelas águas e elas se dividiram como dois paredões, como duas colunas, e o povo passou a pés enxutos. Amém? Então, quando o Senhor nos manda fazer algo, nós precisamos fazer, sem questionar. E nós vamos nos lembrar sempre de algo. Sempre haverá o suficiente. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê condições de administrar bem, como bons mordomos daquilo que Ele nos deu, os recursos que Ele nos dá. Porque, olha, irmãos, a provisão não quer dizer que ela seja para coisas frívolas. Não vai faltar o necessário. Porque até mesmo Deus sabe que se Ele começar a dar, para todos nós que estamos aqui, muito, o excesso é sempre prejudicial. Nós vamos começar a nos distanciar de Deus por causa das coisas materiais que nós temos. Então é sempre bom que nós tenhamos na medida. A palavra de Deus nos fala: basta cada dia o seu próprio mal. Busquemos para hoje. Porque o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence a Deus. Fazemos tantos planos e às vezes somos pegos no meio dos nossos planos por adversidades que nos sobrevêm. Como aquela mulher poderia ter feito tantos planos para o seu futuro, não é, pastora Daí? Junto ao seu marido, seus filhos. E de repente, quando ele morreu, os planos se frustraram. Ela se viu diante de uma realidade que era dura, nua e crua. Dívida, uma despesa vazia e ainda o pior, perder os seus filhos para o credor, seriam vendidos como escravos. Concluindo, meus irmãos, a história do povo de Deus é marcada por milagres e provisões, pois o Senhor tem cuidado do seu povo e o seu zelo é notório. Todavia, não podemos nos esquecer de que praticar o amor que o Senhor Jesus nos ensinou. O apóstolo Paulo deixou um rico ensinamento. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Gálatas 6:10. Deus pode e quer usar a nossa vida no alívio ao sofrimento dos que nos rodeiam. Assistamos ao nosso próximo, como gostaríamos de ser assistidos. 1 João 3:16-18. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje. Que nós possamos nos lembrar, quando nos reunirmos para o almoço, de agradecer ao Senhor pela provisão diária. E ainda que os recursos não sejam muitos, como eu já experimentei algumas situações no passado, que nós possamos agradecer ao Senhor pelo que Ele nos der no momento. Porque a provisão vem dEle. Hoje as coisas podem estar desta forma, mas como o amanhã pertence a Deus, e a palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O amanhã pode vir trazendo surpresas para nós da parte do Senhor, que venham a fazer com que as nossas despesas transbordem. Mas a maior despesa que precisa estar cheia é o nosso interior, é o nosso espírito, nos preparando para a volta do Senhor, porque a volta do Senhor está próxima e nós aguardamos essa volta com muita alegria nos nossos corações, amém? Eu passo a palavra para a pastora Daíra, agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém? Amém, meus amados? Nós agradecemos a Deus por esta boa palavra. Eu estava ainda, irmã Ana, meditando ali na nossa leitura inicial,
leitura bíblica em classe, quando diz assim que a mulher chegou para o profeta e disse assim: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Aí eu estava meditando e me lembrando assim que nós não precisamos nos preocupar em deixar muita herança para os nossos filhos. Se nós temer a Deus, isso já é o quanto basta. Se nós temer a Deus, eles já vão ter um legado de uma provisão, que o salmista Davi disse assim: eu fui moço, agora sou velho, nós lemos também, mas eu ainda nunca vi um justo e nem a sua descendência a mendigar o pão. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam o ensino e a sabedoria. Então o temor de Deus na nossa vida, pais, nós que somos pais e queremos deixar algo para os nossos filhos, o nosso temor diante de Deus vai contribuir para que nossos familiares, a nossa descendência, nunca vai mendigar o pão. Então eu acho isso lindo, maravilhoso, quando eu ouço nessa palavra, né, que diz assim: meu marido, teu servo. Ele era um homem, ele era servo, e ele temia Deus. Então esse temor de Deus no nosso coração vai contribuir para as nossas gerações futuras não precisar mendigar o pão, como disse o salmista Davi. Porque às vezes a palavra às vezes uma ajuda financeira de um pai, de uma mãe, para um filho, não é tão valiosa como muitas vezes uma palavra de temor a Deus, né? Eu lembro-me que de uma vez cheguei na casa da minha mãe, a minha mãe tem um sofá na cozinha, eu cheguei, deitei e disse: mãe, eu estou morto de cansado. Ela disse: meu filho, agradece a Deus porque você está cansado. Desempregado não cansa e doente também não cansa. Olha que palavra forte. Aquilo ali foi nunca mais eu vou reclamar de canseira para minha mãe, porque essa palavra foi tudo. Mas não é verdade? Desempregado não cansa, não trabalha. Doentes também não cansa, também não trabalha. Então quer dizer, eu tenho que agradecer porque eu estou cansado, porque eu tenho um trabalho e eu tenho saúde. Meu Deus, aquela palavra foi tão forte que eu nunca mais esqueci. Está fazendo alguns anos, mas eu não esqueço mais. Então o temor do pai, da mãe, vai contribuir com uma grande herança para o resto da sua família. Então é o temor de Deus. Veja como nós temos responsabilidade, nós que somos pai, em temer a Deus, para que a nossa família não vá ter falta de nada, não vai ter necessidade de nada. Então é muito importante. Então agradecemos a Deus por essa boa palavra, aprendemos a depender de Deus, a temer a Deus, a obedecer a Deus, e Deus ele vem suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia, por esta boa palavra. Deus, que tu continua abençoando a tua serva, dando sabedoria, entendimento, querido Deus, ungindo ela, Senhor, para transmitir a tua palavra. Senhor nosso Deus, pena que muitas pessoas têm perdido a oportunidade de aprender mais e mais da tua palavra, mas nós te damos graças por esses que estão aqui, Senhor, porque estão interessados em aprender mais, em crescer espiritualmente, ó Deus querido. Pai santo e amado, nos abençoa cada vida aqui presente, que possamos ter um dia abençoado, um bom almoço, que cada um possa se sentir feliz e alegre diante dos seus. Pai querido e santo, nós agora nos despedimos da tua casa, não da tua presença, Senhor, porque a tua presença nos acompanha todos os dias, porque a tua palavra diz que tu estarás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, nos despede agora até a noite, num grande culto, abençoado, em nome de Jesus. Que a bênção do Pai, do Filho e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com cada um, hoje e sempre. E nós dizemos amém, Jesus. Amém.